anuncia novos ministros que vão compor o futuro governo, mas 13 pastas ainda estão indefinidas. E você vai ver também. O Congresso promulga a PEC da transição com proposta que amplia teto de gastos por um ano. Defesa Civil autoriza repasse de mais de 9 milhões de reais para 5 estados por conta dos desastres causados pelas fortes chuvas. Rússia reage à conversa de Zelensky e Joe Biden. Ele diz que encontra prova de que Estados Unidos lutam uma guerra indireta. No Afeganistão, protestos contra a proibição do acesso das mulheres ao ensino superior ganham força. Estudantes e professores abandonam as salas de aula. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou os novos nomes de ministros que devem fazer parte do seu governo a partir do dia 1º de janeiro. Ele informou que 13 nomes ainda estão indefinidos. Estes devem ser conhecidos até a próxima terça-feira. O presidente eleito anunciou mais 16 nomes entre os que vão fazer parte da gestão do petista a partir de 1º de janeiro. Lula disse que vão aumentar os ministérios, mas garantiu que os gastos não vão ficar mais altos por conta disso. Uma novidade entre os nomes é que o vice-presidente Geraldo Alckmin também vai assumir um ministério. Confira os nomes dos 16 novos ministros. Alexandre Padilha assume o Ministério de Relações Institucionais. Márcio Macedo vai para a Secretaria-Geral. Jorge Messias vai para a Advocacia Geral da União. Nízia Trindade para a pasta da Saúde. Camilo Santana, que já era conhecido, vai assumir a Educação. Esther Dueck vai para a Gestão. Márcio França para o Ministério de Portos e Aeroportos. Luciana Santos fica na Ciência e Tecnologia. Cida Gonçalves para a pasta de Mulheres, Wellington Dias no Desenvolvimento Social, Margarete Menezes, que já havia sido anunciada na Cultura, Luiz Marinho vai para o Trabalho, Aniele Franco fica na Igualdade Racial, Silvio Almeida é o responsável pelos direitos humanos, Geraldo Alckmin, o vice-presidente, também vai cuidar da indústria e comércio, e Vinícius Carvalho fica na Controladoria Geral da União. O presidente eleito disse ainda que não definiu os outros nomes, mas vai cuidar disso e até terça-feira deve apresentar mais 13 nomes para os ministérios. E antes do anúncio da composição do futuro governo, o presidente eleito Lula recebeu o relatório final das equipes de transição. O documento traz a situação atual da gestão Bolsonaro e faz sugestões para o início do novo mandato. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o relatório final dos 32 grupos técnicos do gabinete de transição. Os textos foram entregues ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, no último dia 11 e trouxeram indicações sobre as principais questões de cada área, além de sugestões de mudança. A entrega do relatório final foi feita no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete que cuidou da transição. Alckmin, que liderou a transição, comentou alguns pontos do documento antes de entregá-lo ao presidente eleito. Após receber o relatório, Lula elogiou o trabalho de transição e os envolvidos com a preparação do documento. Ele falou que as informações contidas no relatório vão ser importantes para começar o ano trabalhando. É muito gratificante saber que pessoas disponibilizaram seu tempo, seu dia, muitas vezes às horas da noite, para se dedicar a estudar, a analisar e a formular propostas para que a gente comece o governo colocando coisas novas em funcionamento. E esse será o nosso objetivo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O Congresso Nacional promulgou a PEC que amplia o teto de gastos por um ano. A promulgação já foi publicada no Diário Oficial da União. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda constitucional da transição que libera o orçamento para o governo eleito pagar R$ 600 do Bolsa Família no ano que vem.
Além disso, o valor ajuda a financiar outros programas sociais a partir de janeiro. Para ir à promulgação pelo Congresso, uma PEC precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado, com apoio de, no mínimo, 308 deputados e 49 senadores. Nesta quarta-feira, a análise da PEC foi retomada na Câmara e os deputados finalizaram a análise das sugestões de alteração ao texto e aprovaram a proposta em 2º turno. Como teve alteração, a proposta voltou para o Senado, onde logo depois os senadores analisaram e aprovaram a PEC novamente em 2 turnos. No mesmo dia, o Congresso promulgou a proposta. O texto promulgado amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais por ano para o governo manter o pagamento do Bolsa Família e permitir o adicional de R$ 150 reais por família com criança de até 6 anos. A PEC também abre espaço fiscal para o governo recompor o orçamento de programas sociais, como a farmácia popular, e conceder reajuste acima da inflação ao salário mínimo. Conforme a proposta promulgada, metade dos 19 bilhões e 400 milhões de reais previstos para as emendas de relator em 2023 devem ser remanejados para emendas individuais dos parlamentares. Elas garantem que o projeto para onde forem destinadas precisam ser obrigatoriamente executados. Em 48 horas, o Congresso aprovou reajustes que vão custar cerca de 3 bilhões de reais em 2023. Os salários de presidente, parlamentares, ministros do STF, Procurador-Geral da República e outros cargos ficaram mais altos. O Congresso Nacional aprovou uma série de projetos que vão possibilitar reajustes aos salários de diferentes cargos públicos a partir do ano que vem, como para presidente da República, deputado federal, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal e procurador-geral da República. Todos os aumentos vão ter um custo para os cofres públicos, de cerca de 3 bilhões de reais em 2023. De acordo com os cálculos da proposta, no ano que vem, a recomposição para a Câmara vai custar 86 milhões de reais, para o Senado 14 milhões de reais e para o Poder Executivo cerca de 7 milhões de reais. Atualmente, o salário mais alto do funcionalismo público é de R$ 39.293, pago aos ministros do STF e ao Procurador-Geral da República. Presidente da República e parlamentares recebem menos. Mas no próximo ano, os vencimentos de todos esses cargos devem começar com o mesmo valor. Para os ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, esse subsídio atual vai passar para R$ 41.650 por mês a partir de 1º de abril de 2023. Funcionários públicos do Congresso também vão receber aumento. Tanto na Câmara quanto no Senado, a recomposição deve ser parcelada. Os servidores terão aumento de 6% em 2023. Os mesmos percentuais de recomposição vão ser aplicados aos servidores do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, da Defensoria Pública da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público da União. A Defesa Civil autorizou o repasse de mais de 9 milhões de reais a 5 estados por conta de desastres naturais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a maioria das cidades está em Minas Gerais. A Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de mais de 9 milhões de reais a 14 cidades atingidas por desastres naturais em Minas Gerais, no Amazonas, em Santa Catarina, no Espírito Santo e na Bahia. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a maioria das cidades está em Minas Gerais. Só o município mineiro de Francisco Badaró vai receber mais de R$ 1 milhão para a reconstrução de 14 unidades habitacionais. O governo de Minas Gerais também deve ter acesso a quase R$ 5,5 milhões de reais destinados à compra de cestas básicas, colchões, kits de limpeza e higiene e dormitórios para mais de 102 mil pessoas em 43 cidades. No Amazonas, 2 cidades vão receber repasses: o Arini, que passa por um período de estiagem, e Juruá, atingida por fortes chuvas.
Em Santa Catarina, os recursos vão ser repassados a 3 municípios atingidos pelos temporais: Canelinha, Águas Mornas e Corupá. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que as cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar os recursos da pasta para o atendimento da população afetada. As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento dos serviços essenciais e a reconstrução de infraestruturas destruídas ou danificadas. No 4º dia de greve, os aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro têm voos atrasados e cancelados. Os aeronautas reivindicam aumento de salário e melhores condições de trabalho. O Aeroporto Internacional de Guarulhos teve 2 voos com atraso devido à paralisação, mas nenhum foi cancelado. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 8 voos atrasaram e 2 foram cancelados na partida. Em Congonhas, na Zona Sul paulistana, 5 atrasaram e 4 foram cancelados na partida. E em Campinas, o aeroporto de Viracopos registrou 2 atrasos e 1 voo cancelado durante o período da greve. Já em Confins, Belo Horizonte, foram 5 atrasos e 1 voo cancelado durante esta manhã. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que a categoria mantenha 90% dos profissionais em serviço durante a greve. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ 200 mil por dia. Veja a seguir, Rússia reage à conversa de Zelensky e Joe Biden. Ele diz que encontra prova de que Estados Unidos lutam uma guerra indireta. E ainda, no Afeganistão, protestos contra a proibição do acesso das mulheres ao ensino superior ganham força. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos para falar sobre plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente, a partir de hoje, a comercialização de 19 planos de saúde. A suspensão foi feita por causa do aumento das reclamações de cobertura assistencial. Foram mais de 45.500 reclamações analisadas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento entre julho e setembro. Ao todo, são 19 tipos de convênios médicos de 6 operadoras. Esses planos só vão poder voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento, que acontece uma vez por trimestre. Internado há 3 semanas para uma reavaliação da quimioterapia contra um câncer de cólon, Pelé vai passar o Natal no Hospital Albert Einstein. Em um boletim médico divulgado ontem, foi informado que o rei do futebol apresentou uma progressão da doença. Pelé apresentou uma progressão de câncer de cólon e está sob cuidados para disfunções renal e cardíaca. A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o ex-jogador está internado há 3 semanas. De acordo com a nota, o rei do futebol segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica. Também nesta quarta, as filhas de Pelé informaram que ele não voltará para casa no Natal. O maior camisa 10 da história foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação da quimioterapia contra o câncer, identificado em setembro do ano passado, e para tratar uma infecção respiratória derivada de um contágio recente de Covid. O boletim anterior, de 12 de dezembro, informava que o ídolo mostrava uma melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória, mas continuava sem previsão de alta. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez a sua primeira viagem internacional. Em um dos momentos mais esperados da visita, Zelensky foi à Casa Branca, onde se encontrou com o presidente Joe Biden e agradeceu ao governo americano por todo o apoio ao seu país. Em primeiro lugar, agradeço de coração, em nome de todos os ucranianos, de nossa nação, uma nação forte, todo o reconhecimento ao senhor presidente por seu grande apoio e liderança. A Europa e muitos países nos ajudaram e estão ajudando, porque a guerra ainda não terminou.
Um dos principais aliados da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que vai continuar apoiando o país contra as ofensivas russas. Junto com nossos parceiros, continuaremos a impor sanções ao Kremlin e apoiaremos a Ucrânia na busca pela paz. O Congresso dos Estados Unidos também prometeu um pacote de 45 bilhões de dólares em assistência para a Ucrânia logo no início de 2023. Além disso, os americanos vão fornecer o avançado sistema de defesa antiaérea Patriot, capaz de derrubar mísseis de cruzeiro e balísticos de curto alcance. Em meio ao rigoroso inverno, a Ucrânia tem sofrido com bombardeios de drones russos em infraestruturas civis e instalações energéticas. Os apagões viraram rotina no país. Com uma forte declaração, Zelensky pediu que a Rússia pague por todos os danos causados. Para mim, como presidente, uma paz justa não implica nenhum tipo de compromisso quanto à soberania, à liberdade e à integridade territorial do meu país. O mais importante é que a Rússia pague por todas as suas agressões. A viagem aos Estados Unidos é a primeira do líder ucraniano ao exterior desde o início do conflito, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022. A Rússia se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira sobre esse encontro de Volodymyr Zelensky com Joe Biden. De acordo com o Kremlin, a viagem representa uma prova de que Washington está travando uma guerra indireta com a Rússia. Vamos conferir. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, se manifestou nesta quinta-feira sobre a ida de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos. O representante do Kremlin minimizou um novo apoio militar anunciado por Biden durante a visita do ucraniano. O país pretende doar quase 2 bilhões de dólares em assistência militar adicional e transferir um dos mais modernos sistemas de defesa aérea do mundo para a Ucrânia. Segundo Peskov, o novo equipamento não vai contribuir para resolver o conflito e nem vai impedir a Rússia de alcançar seus objetivos. O porta-voz afirmou ainda que a viagem mostra que a Ucrânia não está de prontidão para iniciar negociações de paz e só representa uma clara evidência de que os Estados Unidos estão travando uma guerra indireta com a Rússia. Segundo analistas, limitar o potencial do conflito é a chave para a diplomacia. Embora seja um conflito regional, a interferência dos Estados Unidos mudaria a dinâmica da guerra para um conflito multinacional, com implicações globais. E agora a gente fala sobre o avanço da Covid na China. O país tem enfrentado uma das piores ondas de infecção pela doença desde o início da pandemia. O alto número de infecções fez com que os hospitais e as unidades de terapia intensiva da China ficassem completamente sobrecarregados. Até mesmo em crematórios, longas filas foram registradas. A situação atual é bem diferente do que apontam os dados oficiais do país, que reportam um número baixo de casos e mortes. O aumento do número de casos de Covid-19 na China começou logo após o país colocar um fim à sua política de Covid-0. Por quase 3 anos, o governo chinês usou bloqueios rígidos, quarentenas centralizadas, testes em massa e rastreamento rigoroso de contatos para conter a propagação do vírus. A estratégia foi abandonada no início deste mês, após uma explosão de protestos em todo o país contra as restrições. Especialistas chegaram a alertar que o país estava mal preparado para o fim da estratégia, já que a taxa de vacinação segue baixa, principalmente entre os idosos. Um estudo feito pela Universidade de Hong Kong apontou que, caso essa mudança não tenha um melhor planejamento, até 1 milhão de pessoas podem morrer de Covid na China. No Afeganistão, após a proibição do acesso feminino ao ensino superior, estudantes e professores de universidades da capital abandonaram as salas de aula. Após a tomada de poder no Afeganistão, os talibãs instituíram uma série de regras e restrições. A principal está relacionada à repressão das mulheres no país. Na última terça-feira, o Ministério da Educação Superior ordenou a proibição por tempo indefinido da educação universitária para mulheres. Como forma de protesto à decisão, estudantes de uma universidade de Cabul, capital do país, abandonaram as salas de aula durante as provas. Em outras cidades do país, professores começaram a deixar seus cargos. Nesta quinta-feira, um grupo de mulheres saiu às ruas da capital desafiando o regime talibã contra a decisão.
protestos de mulheres no país agora são menos frequentes. Isso porque as participantes correm um alto risco de serem presas, submetidas a diversas violências ou até mortas. A Arianespace, empresa responsável pelo voo fracassado do foguete Vega C, que se desviou da sua rota após o lançamento, deu explicações sobre o ocorrido. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, a empresa francesa deu detalhes sobre a falha no procedimento e prometeu tomar providências. After 7 seconds, we saw a progressive decrease of the chamber pressure up to 208 seconds. Depois de 7 segundos, nós vimos uma queda progressiva da câmara de pressão. Aos 208 segundos, a pressão caiu abruptamente. Neste momento, várias partes eletrônicas foram perdidas. A trajetória se tornou degradada e a equipe responsável resolveu destruir o lançador. And the safety responsible decided to destroy the launcher. An independent inquiry commission. Uma comissão independente será instaurada imediatamente. Essa comissão vai ser presidida pela Agência Espacial Europeia e pela Arianespace. ESA and Arianespace. It will have the responsibility to evidence the root cause of the failure and to propose. Ela vai ter a responsabilidade de descobrir a causa da falha e de propor ações corretivas para garantir um voo seguro do Vega C e de outras missões futuras. And reliable return to flight of Vega C and other missions beyond this return to flight. O foguete europeu Vega C, que deveria fazer seu primeiro voo comercial, desapareceu na terça-feira, pouco depois da decolagem na Guiana Francesa, com 2 satélites a bordo. 10 minutos depois do lançamento, às 10h47 da noite no horário local, o mesmo de Brasília, a trajetória do foguete se desviou da rota prevista e os dados deixaram de chegar à sala de controle do Centro Espacial. A nave foi encontrada nesta quarta-feira, sem danos, numa zona internacional marítima. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, mas eu não me despeço porque daqui a pouco, a 1h50, eu volto com mais notícias para você. Até lá!